Boa noite, meus irmãos queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos meus irmãos nesta hora. Hoje me foi atribuído a abertura do nosso culto de oração e, para tal, eu quero fazer uma pequena reflexão acerca do poder da oração. E para que isso aconteça, eu quero ler aqui no livro de Atos 16, a partir do verso 25. A partir do verso 25 até o verso 34, que diz assim: a conversão do carcereiro. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembandeou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: "Não te faças isso, eis que estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: "Senhores, o que preciso fazer para ser salvo?" Eles prontamente lhe afirmaram: "Crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os de tua casa." E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Grande júbilo por haverem crido em Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nessa hora que estava preso, ele estava preso não só dentro de 4 paredes, como também até os seus pés estavam acorrentados. E em meio a toda essa situação, ele estava em paz. A prova é que ele cantava hinos e louvores a Deus e orava naquele momento. E naquele momento os alicerces foram abalados, as correntes foram quebradas e Paulo ficou livre como se nada tivesse acontecido. Aquele homem assustado, pois ele tomara conta de Paulo e de Silas e de todos os presos que ali estavam, ele assustado, a pena para ele seria a morte, caso eles fugissem. E ele vendo em Paulo, vocês vejam, meus irmãos, cantando hino de louvores a Deus, e esses hinos de louvores a Deus falou ao coração daquele homem, como também a oração de Paulo. E aquele homem foi transformado nesse momento pelo poder de Deus através da vida de Paulo. Porque não é a oração que é forte, não é a oração que é poderosa, é a comunhão do crente com Deus que torna a oração poderosa. Paulo vivia em constante comunhão com Deus. Vejamos que ele disse: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Então ele andava em plena comunhão com Deus. Ora, o cristão que anda em plena comunhão com Deus, que anda em sintonia com nosso Senhor, as suas orações furam até a laje, seguem e vão até os céus, e de lá elas são ouvidas, e Deus transforma vidas, sara enfermos, abre portas que estão fechadas e fecha aquelas que é para ser fechadas. O poder da oração, meus irmãos, está no crente em plena comunhão com Deus. Não existe, esse irmão tem uma oração forte, ou essa irmã tem uma oração forte. Não existe oração forte, meus irmãos. A oração forte é aquela que é ouvida por Deus quando estamos em sintonia com Deus, quando estamos falando a mesma língua que o Senhor fala. Aí sim,
a oração é ouvida. E aquele homem diz: o que é necessário para que eu seja salvo? É como se dissesse: o que é que eu preciso fazer para ser parecido com vocês? O que preciso fazer para seguir esse Jesus que vocês pregam? E Paulo diz: crês no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa, meus irmãos. A palavra de Deus também diz que tudo que pedirdes a Deus, crendo, olha a condição, tudo que pedirdes a Deus, crendo, recebereis. Mas às vezes nós oramos e não somos ouvidos. Tiago responde: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para se mostrar que você é um cristão melhor que o outro. Pediu para você mostrar que a sua oração tem poder. Pediu para que os outros vejam em você aquilo que você não é. E Paulo, o que ele pregava, ele vivia. Portanto, a oração de Paulo foi poderosa naquela hora para aquele homem. E foi rápida, meus irmãos. Creis no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E aquele homem, no final, ele ainda diz: então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta. E com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. O que é que fez aquele homem crer em Deus? A sinceridade nas palavras de Paulo. Portanto, meus queridos, a oração pode muito nos seus efeitos. A oração dos justos pode muito nos seus efeitos. Vamos orar nesta hora? Meu Senhor e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua face. Agradecidos por esta palavra lida. Agradecidos, ó Deus, pelo poder que há na Tua palavra, meu Deus. Agradecidos por essa intimidade que temos contigo. Agradecidos especialmente pela salvação em Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor. Enquanto lhe pedimos nesta hora, Senhor, que todos que ouviram esta leitura, todos aqueles que ainda não têm um compromisso com Jesus Cristo, que possa, através desta palavra, a palavra que vem dos céus, a palavra que vem dos lábios de Jesus, através do apóstolo Paulo, possa ser aplicada aos corações daqueles que ainda não têm esse compromisso particular contigo, ó Deus. Abençoa a todos aqueles que ouviram. Abençoa, meu Deus, a todos aqueles que absorveram a Tua palavra. E a nós outros, Senhor, dá-nos a cada dia sabedoria e humildade a falar do Teu amor e da Tua graça. Pois nós oramos agradecidos, pedindo o perdão dos nossos pecados, no nome santo, justo e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho, e nosso Senhor, que vive e reina desde agora e para todo sempre. Amém. Graça e paz, irmãos. No Salmo 107, versículo 1, está escrito: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos entoar o cântico Louvamos-te, ó Deus, o cântico louvor, que justamente é uma convocação a nós rendermos graças, louvarmos ao Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos
Clamamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Amém. Olá, meus irmãos da Igreja Batista Sião. Vamos orar? Oremos. Santo Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, Paizinho, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, nós queremos começar esse momento, Senhor Deus, te agradecendo, Deus, pelo ano que passou, por todas as lutas, por todas as provações, por todos os momentos difíceis, Pai, que nós podemos provar do teu doce amor, do teu cuidado com cada um de nós, com a nossa família. Paizinho, nós somos gratos ao Senhor, porque mesmo em meio a tantas lutas, Senhor Deus, nós podemos ver a tua mão, Senhor Deus, cuidando de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que esse ano de 2022, Senhor Deus, seja um ano repleto de bênçãos, Senhor, vindas dos altos céus, e que o Senhor, meu Deus, cuide de cada um de nós e de nossa família, Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor Deus. Essa é a nossa oração que fazemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Ser cristão exige um certo modo de viver. É mais que ir ao templo e bênçãos receber. Ser cristão exige um compromisso de amor. Num mundo tão incerto, de mágoas e temor, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Basta abrir os olhos que se pode enxergar pessoas que anseiam a verdade encontrar. Não fiquemos mudos, pois a ordem é pregar a toda criatura que Cristo quer salvar, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Eis que estou convosco
sois o Senhor. Em nada, pois, temamos, lutemos com fervor. Almas perdidas buscam paz no coração. Cantemos a mensagem que Cristo é solução, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. As imagens que correram o mundo do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, com pessoas se agarrando a um avião para fugir do país devido à ascensão do Talibã ao poder, causou uma comoção generalizada. O que mais assusta é saber que eram muçulmanos tentando escapar do regime de um grupo muçulmano. As pessoas fugiam não do desconhecido, mas do conhecido. Em meio ao caos, nos deparamos com testemunhos de fé e compromisso com o chamado para anunciar a mensagem do Evangelho. Se em 1996, quando o Talibã assumiu o poder pela primeira vez, a igreja no Afeganistão era tímida, hoje temos uma igreja comprometida com sua missão de proclamar, mesmo que ainda seja minoria. Há testemunhos maravilhosos de irmãos que não querem deixar o país, pois entendem que esse é o momento de fortalecer os demais e pregar o Evangelho. Um desses irmãos disse que já estava pregando a um dos soldados do Talibã e que estava interessado em estudar a Bíblia com ele. Há também um grupo de jovens que prosseguiu com seus estudos bíblicos, mesmo em meio às ameaças talibãs. Outro irmão pediu 10 Bíblias, pois em seu grupo de estudos só há um exemplar da Palavra de Deus, que é compartilhado por 10 novos crentes. E em certo dia, mesmo com toda a agitação em Cabul, 15 irmãos afegãos foram batizados dentro do país. Há também uma igreja forte, composta por muitos afegãos, em um país vizinho. Um dos irmãos diz ter certeza que este tempo será de colheita no Afeganistão. A igreja já experimentava um crescimento extraordinário, com centenas de conversões a cada ano, e cremos que, graças a esses irmãos, que não têm a sua vida como preciosa, a não ser para dar testemunho do Evangelho de Cristo, e decidiram ficar no país, um tempo de avivamento está chegando. Ore com missões mundiais, para que Deus continue abençoando a sua igreja no Afeganistão e que guarde os nossos irmãos e irmãs. Cremos no envolvimento dos crentes brasileiros que participam da campanha Bíblias para os Povos, a fim de que cada afegão tenha sua própria Bíblia e assim a igreja cresça e se multiplique.
Salmo 46, versículo 10, o Senhor nos fala, diante de toda a tempestade, Ele nos fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Deus maravilhoso e santo, Tu és soberano sobre os céus, a terra e o mar. Tu és o único Senhor, Criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, onisciente Deus, que domina, que controla, que decide, que ordena todas as coisas no teu tempo e na tua hora. Deus nos ensina a nos sujeitarmos à tua vontade, Pai, para que os teus propósitos se cumpram através de nossas vidas. Queremos te apresentar, Senhor, a nossa igreja, Pai, a tua igreja, como um todo espalhada na face da terra. Toma nas tuas santas mãos, ó Deus, a vida de cada liderança, a vida de cada membro, a vida de cada congregado, de cada novo convertido, para que venha o Senhor, ou para que venhamos estarmos firmes, focados, ó Deus, nas consolações do teu Santo Espírito, pois os dias são difíceis, os dias são maus, e nos ensina, Senhor, não somente a permanecermos na tua presença, convictos e certos de que o Senhor está conosco em cada momento difícil, como também, Senhor, colaborar com as dificuldades, ó Deus, que estamos enfrentando. Outros enfrentando mais, outros enfrentando menos, mas que tenhamos um coração sensível para atendermos, ó Deus, para colaborarmos, para minimizar, Senhor, o sofrimento dos teus servos, que assim têm, Senhor, atravessado esses momentos difíceis, momentos de perdas materiais, momentos de perdas de relacionamentos, momentos de perda de saúde, e assim, Senhor, tem sido perdas irreparáveis, mas o Senhor é o único Deus em que podemos confiar e que podemos esperar que o Senhor está, Pai, a contemplar e a nos abençoar e nos dar vitória em toda luta, em toda provação, para a glorificação do teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Nós estamos terminando hoje aquelas pequenas cartas que vimos fazendo um pequeno estudo, um resumo de cada uma ideia sobre o seu teor. E nós temos a carta de Judas. Eu vou pedir que a irmã, o irmão, conserve a sua Bíblia aberta na carta de Judas e tenha um caderno, um papel, sua caneta, para anotar alguns versículos que nós vamos dizer, ou ideias que desejarem guardar. Queremos colocar o verso 3, na verdade Judas só tem um capítulo, então o verso 3, ele vai ser o nosso resumo de toda a carta. Diz assim: Amados, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. O que é, então, a carta de Judas? Realmente, ela é uma carta que foi enviada a crentes em Jesus Cristo que viviam fora de Israel. Mas ela tem um detalhe muito interessante, é que a sua linguagem é uma linguagem forte, é uma linguagem dura contra os hereges. E eu digo aqui en passant que a heresia queria entrar na igreja de Cristo. Sim, havia falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, gente que entrava na igreja trazendo uma série de outras doutrinas absolutamente anticristãs. Por isso, Judas escreve essa carta alertando contra esses falsos profetas, mas ao mesmo tempo
exortando a que permaneçam firmes na fé no Senhor. Quem era, portanto, Judas, o que escreveu a carta? Olha, vamos tirar logo de letra que fosse Judas Iscariotes. Não é. Porque, na realidade, existem 6 Judas no Novo Testamento. Sabiam disso? Era um nome comum. Esse nome Judas, na realidade, é o mesmo nome Judá. É que é a forma grega. Em hebraico é Judá, mas em grego era Judas. Nós temos Judas Lebeu, que também é chamado Judas Tadeu. E esse era discípulo e era apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele vai aparecer em Mateus 10, o verso 3. O Judas Iscariotes, que nós já acabamos de mencionar, está em Mateus 10, 4. Ele era o discípulo, ele foi o discípulo que traiu a Jesus Cristo. Há um outro Judas chamado Judas Galileu. Esse era um rebelde. Atos 5,37 fala dele. Existe um outro chamado Judas de Damasco, que hospedou o apóstolo Paulo quando ele ficou cego. Atos 9:11 fala dele. Tem o Judas Barsabás, de Antioquia, companheiro de viagem de Paulo e de Silas. Ele está em Atos 15:22. E finalmente Judas, irmão mais novo de Tiago e de Jesus. Mateus 13:55 fala disso. É este Judas que escreveu a carta que leva o seu nome, irmão de Jesus. Então vamos à carta de Judas. O que me deixou impressionado, irmãos, é que ele, esse autor, ele se apresenta como irmão de Tiago e como servo de Jesus Cristo, embora ele seja o irmão mais novo de Jesus. Agora eu quero lembrar uma coisa, é que durante o ministério de Jesus, os irmãos se mantiveram distantes dele, não criam nele, a Bíblia diz isso mesmo. E a Bíblia diz assim, olha, João 7, de 1 a 5, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque procuravam tirar-lhe a vida. A Galileia é lá em cima, é o norte de Israel. E a Judeia é o sul de Israel, onde está a cidade de Jerusalém. Mas, diz aqui, ao se aproximar a festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judeia, visto que você está fazendo estas coisas. Mostre-se ao mundo. Aí completa, pois nem os seus irmãos criam nele. Tá vendo? Nem Judas cria nele, nem Tiago cria nele também. Agora, essa carta ela foi escrita com o objetivo, portanto, de alertar, como já dissemos, os cristãos que estavam fora da Palestina quanto aos vícios dos pagãos. Porque muitos dos convertidos eram de origem judaica. Aliás, a carta faz muita alusão ao Antigo Testamento, que era só compreendido pelos que eram de origem judaica. Como já dissemos, é uma carta muito severa. A linguagem é forte. É uma carta hostil aos falsos pastores, aqueles que se diziam missionários, mestres, e iam pelas igrejas assolando os púlpitos das comunidades cristãs daquele tempo, com as heresias que já estavam querendo dominar a igreja por aquela época. Então o que nós temos, na verdade, eram lobos em pele de ovelha entrando na igreja. E Jesus até alertou, lembra? Anota aí, Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E Paulo ensinou também, irmãos. Atos 20, de 29 a 31. Depois da minha partida,
lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, olha o que Paulo diz, se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, ele manda que sejam vigilantes contra esse tipo de gente que aparecia na igreja. E agora é Judas. Judas exorta acerca de uma mentira que era anunciada como sendo verdade e como sendo até doutrina. Verso 3, vamos para o verso 3? Diz assim: eu senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas, confiadas aos santos. Essa expressão é belíssima, irmãos. E essa fé confiada ou entregue aos santos é a doutrina que não muda, é a doutrina imutável de Jesus Cristo e dos apóstolos, como lemos em Efésios 3, de 3 a 5. Vá anotando esses textos, por favor, para ler depois. Agora, do verso 4 em diante, de Judas, a palavra é de denúncia e a palavra é também de condenação. Olha o verso 4. Certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. E no verso 8, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Verso 10, esses tais difamam tudo que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas eles se corrompem. O verso 12 é sério, olha só. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Quando havia a reunião em que havia muita comunhão, comida, nós gostamos disso, não é? Um refresco, um sanduíche. Então, quando a comunidade se reunia para isso, para a refeição, eles faziam a coisa de modo desonroso. Verso 12, são pastores que se cuidam de si mesmos, porque eles iam lá só para explorar o povo, arrancar dinheiro do povo. Verso 12 ainda, são nuvens sem água, impelidas pelo vento. Olha mais, árvores de outono, quando não tem folha, não tem fruto, né? Sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Verso 13, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Ainda no 13, são estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Meu Pai do céu, perceberam que relação triste, aliás, triste não, assustadora. Se aparece alguém na nossa igreja com esse tipo de comportamento, com essa conduta, com esse ensino, seria terrível. Ainda bem que os irmãos são bem doutrinados e não vão cair numa dessa. Mas os irmãos naquela época estavam ainda aprendendo os rudimentos da fé cristã. E o currículo desses homens vai prosseguindo, e de um modo ainda assustador. Olha o 16. Essas pessoas, veja na sua Bíblia, vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Verso 17. Lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores
que seguirão seus próprios desejos ímpios. Verso 19. Estes são os que causam divisões entre vocês. A igreja não pode se dividir. Ela tem que ser una. A igreja tem que ter uma só palavra, uma só voz e uma só fé. Continuando. Os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Meu Pai, que carta, irmãos. Que esclarecimento para nós. E que exortação que nós temos que tomar e levar. Vamos tirar lições? Primeira lição. A fé já foi confiada uma vez por todas no passado e ela está exatamente neste livro aqui, na palavra de Deus. Não devemos, portanto, seguir, cuidado, ou esperar revelações novas, de jeito nenhum. A fé já está toda consignada, toda codificada naquele livro que é a palavra de Deus. Segunda lição. Edifiquem-se, diz ele, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Que duas recomendações maravilhosas. Edificação na fé, leia a palavra. Estude a palavra. Medite na palavra. E ore no Espírito. Tem hora que a gente não sabe orar. E a Bíblia diz que o Espírito ora por nós. Então, ore no Espírito. Terceira lição. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Olha o amor. O amor começou um dia aqui no nosso coração, transformou nossa vida e vai nos levar para a vida eterna. É isso que ele está dizendo aqui. Quarta lição. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Há quem duvide? Há. Há quem não entenda? Há. O verso 22 diz, tenham compaixão. Significa, vamos ajudar, vamos ficar do lado, vamos explicar melhor até a questão da fé. E a carta termina com uma doxologia, que é uma palavra de louvor. Verso 24 e 25 diz assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, sem mancha nenhuma, com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam, olha que coisa linda, glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Oh, irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos reler esta carta ainda hoje. Sim, releia, pequenininha. E medite. Aí você vai usar os outros dias para meditar, porque são tantas as lições. Que Deus abençoe e que Deus favoreça a sua família também. Que haja saúde, paz, dignidade e a bondade do Senhor se derrame sobre todos. Amém. O Salmo 100 é um convite. Ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E o Salmo 91 nos dá a certeza de que Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós vamos entoar o cântico Segurança, que é justamente uma afirmação desta convicção que nós temos em Deus. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor,
louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Vamos orar. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.